Olá, muito boa tarde, bem-vindos a este live chat. Hoje vamos falar de saúde oral. Para isso contamos com a participação de Pedro Ferreira, farmacêutico, que vai tirar todas as dúvidas a quem colocar perguntas aqui e agora em direto. Basta para isso que nos enviem as vossas questões através desta plataforma. As que não forem respondidas neste live chat terão resposta mais tarde por e-mail. Olá, boa tarde, bem-vindo. Vamos então falar de saúde oral. Este é um tema muito importante para a saúde e bem-estar, mas as pessoas relegam um pouco para segundo plano, não é? É verdade. Boa tarde, Sónia. Boa tarde a todos. Efetivamente assim é. Uma boa saúde oral é muitas vezes um dos pilares fundamentais da prevenção em saúde e da presença de bem-estar. E efetivamente tem duas questões fundamentais. Uma é uma correta higiene oral e a outra é uma alimentação cuidada e equilibrada. Em termos de higiene oral, porque é que é importante que tenhamos uma higiene oral adequada? Porque, efetivamente, ela tem um caráter preventivo muito grande, nomeadamente questões como as cáries, os problemas das gengivas e, inclusivamente, temos que ter atenção que, muitas vezes, uma incorreta higiene oral faz com que a boca seja a porta de entrada para micro-organismos que podem depois causar problemas mais graves, enfim, mais raros, mas mais graves, como, inclusivamente, algumas doenças cardiovasculares. Exato. Portanto, a higiene é muito importante e ela não passa só pela escovagem dos dentes, não é? É bem mais ampla. É. A parte da escovagem sendo essencial, uma escovagem correta e adequada, pode e deve ser complementada com a utilização do fio dentário ou da fita dentária ou eventualmente do escovilhão, mas também pode passar e deve pela utilização dos elixires. Exato. Bom, vamos então começar aqui a colocar as perguntas das pessoas que já estão a chegar. A primeira da Cláudia pergunta: que cuidados devo ter para prevenir uma cárie dentária? Como disse, uma correta higiene oral é a melhor prevenção que podemos ter para uma cárie dentária. Ou seja, o facto de nós escovarmos de forma adequada os dentes, tendo em particular atenção o sulco entre a gengiva e o dente, mas também os espaços interdentários, a língua, o próprio céu da boca, são fundamentais. Depois, terem atenção à forma como ingerimos e a quantidade de açúcar que ingerimos. Sabe-se hoje em dia que mais importante até do que a quantidade diária ingerida de açúcar é o número de vezes que ingerimos o açúcar e a forma como procedemos a seguir à ingestão de um alimento com açúcar ou de um doce. Devemos escovar os dentes sempre a seguir a comer doces e evitar o consumo de doces antes de dormir, isto porque, como há menor produção de saliva, também há menor efeito protetor da saliva sobre os dentes. Uma questão que está aqui também a chegar, que tem a ver com a parte da higiene, é da Carolina, que pergunta: é verdade que não se deve usar elixir todos os dias? É um mito ou não? É um mito, é um complemento da higiene oral, porque acaba por conseguir fazer uma limpeza no espaço onde a limpeza mecânica pode não chegar. Agora, depende do tipo de elixir. Dou como exemplo um elixir que contenha clorohexidina, que é extremamente útil e é fundamental em algumas situações, mas se for usado indiscriminadamente e em concentrações de clorohexidina alta, pode surgir como consequência dessa utilização um escurecimento do esmalte dentário, um amarelecimento do esmalte dentário. Portanto, cada caso é um caso. E aqui impera o bom senso. Eu diria que o melhor é sempre recorrer ao profissional de saúde e perceber qual é o elixir mais adequado à situação em concreto. Exatamente. Continuando na parte de higiene, é aconselhável palitar os dentes? Pergunta a Beatriz. Hoje em dia é um pouco polémico, não é? Vamos ver. Eu acho que a utilização de palitos pode infligir danos pela parte mecânica que lhe está associada, nomeadamente nas gengivas. Sempre que possível e sempre que tenhamos fio ou fita dentária à mão, devemos utilizá-lo para a limpeza dos espaços interdentários. Eu guardaria, digamos, o palitar dos dentes como solução absolutamente de recurso quando não temos mais nada à mão, mas como hábito instituído de higiene oral corrente, eu desaconselharia. Desaconselho, ok. A Anabela está a colocar a questão: os meus dentes são muito amarelos. Isso significa que a minha higiene oral não é a mais adequada? Pode não ter a ver com isso. Cada pessoa tem uma coloração dentária que lhe é específica e característica. Mais uma vez, obviamente falando com o profissional de saúde, pode perceber qual é a situação em concreto, mas à partida não tem a ver, nem tem uma proporção direta com a qualidade da higiene oral. Na maior parte das vezes tem a ver com hábitos tabágicos, por exemplo, ou com a própria coloração de base dos dentes da pessoa. E já agora, de quanto em quanto tempo é que se deve trocar a escova de dentes? Porque as pessoas também ficam um pouco com essa dúvida. Como sempre impera o bom senso, se a escova de dentes se deteriorar antes, poderá ter que se fazer a troca passado 1 mês, 2 meses, mas idealmente os 3 a 4 meses são o tempo ideal para a troca da escova de dentes. Exato. Portanto, a Cláudia está a perguntar aqui se um dente desvitalizado dói.
provavelmente não está bem digitalizado, não é? Provavelmente. Um dente desvitalizado não deve doer, porque a inervação, digamos, a sensibilidade nesse dente, teoricamente desaparece. Pois. Agora temos aqui uma questão que pode dar pano para mangas, que é do Paulo, que pergunta que sintomas indiciam que estou com uma doença oral. Isto pode ser muita coisa, não é? Pode ser muita coisa. Pode ser desde uma inflamação até uma dor, mas à partida o primeiro sintoma é sempre de dor ou de desconforto. Havendo dor, desconforto ou sangramento, é sempre uma situação que deve ser avaliada junto de um profissional de saúde. São os primeiros sinais. Exatamente. E qual é a diferença entre as escovas de dentes que nós podemos comprar? Existe a macia, existe a forte, qual é a mais indicada? Como é que eu sei escolher uma escova de dentes indicada para mim? As escovas de dentes mais indicadas para a higiene oral comum são as macias ou as médias. As escovas duras, por norma, são utilizadas em limpezas de próteses. Depois há situações que requerem escovas de dentes ultra softs ou ultra macias, como sejam os casos no pós-cirurgia, que é um caso muito particular, ou no caso de utilização de próteses dentárias, onde também é preconizada a utilização de uma escova macia. De qualquer dos modos, escolhendo uma escova ou macia ou uma escova média, depois tendem atenção também o tipo de filamento que se pretende. Por exemplo, existem diversos tipos de filamento, naturais, artificiais, nylon, cerdas, etc., mas eu diria que, à partida, como regra, digamos assim, de escolha, utilizaria filamentos arredondados de nylon. Porquê? Porque o nylon seca mais rapidamente do que outras fibras. Portanto, à partida, seria essa a escolha, macia ou média. Depende um bocadinho do gosto individual. E já agora, como é que podemos conservar uma escova de dentes durante tanto tempo sem que os micróbios e as bactérias lá adiram? O essencial é a secagem da escova. Portanto, após a lavagem dos dentes, fazer uma boa higienização da própria escova, secando tanto quanto possível em seguida, e se tivermos estes cuidados básicos, a escova dura os 3 a 4 meses normais. E falou que poderíamos optar, não é, por vários tipos de escova. E em relação à escova elétrica? A escova elétrica é útil, por exemplo, em situações em que a pessoa não consegue ou tem uma manifesta incapacidade em fazer uma escovagem mecânica normal. E a escovagem bem efetuada deve durar no mínimo 2 minutos, começar pela parte posterior da boca, em movimentos circulares, e não deve exercer demasiada pressão sobre os dentes e sobre as gengivas. Idealmente um ângulo de cerca de 45 graus em relação à gengiva, tendo muita atenção ao espaço entre o dente, ao sulco entre o dente e a gengiva. A escova elétrica, como disse, é uma boa opção, enfim, é uma opção tão válida como a escovagem manual, mas é particularmente útil nas situações em que, por uma situação ou por outra, a escovagem manual possa não ser tão eficaz. Exatamente. Temos agora aqui uma questão da Maria João, que diz: sou fumadora, como posso minimizar os danos que já provoquei à minha boca e dentes, e que são os seguintes? Tenho o esmalte dos dentes com manchas e espaço entre os dentes e a gengiva apresenta uma cor castanha escura. Vamos ver, o melhor conselho que se pode dar a um fumador para reverter as situações originadas pelo fumo é tentar deixar de fumar. Exato. Não sendo possível, é obviamente aconselhável recorrer a um profissional de saúde e avaliar a situação em particular. Eu diria, por aquilo que foi descrito, que eventualmente pode haver retração gengival e nestes casos é de todo aconselhável que seja visto por um profissional de saúde. Reverter tem muito a ver com, primeiro, cessar os hábitos tabágicos e depois, para além da higiene oral normal, ser acompanhada por um profissional de saúde, porque isso já requer uma intervenção um bocadinho mais além da higiene propriamente dita. Exatamente. A Isabel está aqui a perguntar: a partir de que idade deve um bebê ir ao dentista? Ir ao dentista tão cedo quanto possível. Iniciar a higiene oral praticamente desde o nascimento. Por exemplo, antes de surgirem os primeiros dentes, a mãe ou o pai terem o hábito de, com uma compressa molhada em água, massajar ou passar essa compressa pelas gengivas, parece-me um hábito salutar de início de higiene oral. Porque não podemos esquecer que a higiene oral implica induzir um comportamento. Quanto mais cedo começarmos, mais hipóteses temos da criança interiorizar esse comportamento e adaptá-lo no futuro. A utilização da escova, enfim, idealmente a partir dos 6 meses, tão pequena quanto possível, e muitas vezes as perguntas que são feitas é qual é, uma das perguntas que é muito recorrente é qual é a quantidade ideal de pasta dentífrica. Como regra, uma ervilha. É o tamanho da unha do dedo mindinho do bebê. É o suficiente, pasta dentífrica suficiente para proceder à higiene oral eficaz. Depois acompanhar a própria escovagem. É muito importante que haja um ensinamento
adequado da escovagem propriamente dita, ter cuidado à questão, sobretudo as crianças menores que 6 anos, porque podem engolir a pasta de dentes, e tão cedo quanto possível, por volta dos 5, 6 anos, poder introduzir a questão do elixir no final da escovagem, também é muito importante. Ok. O Rui vai um pouco atrás, está aqui a perguntar, a preocupação com a dentição do bebê deve começar durante a gravidez? Ou seja, voltamos um bocadinho atrás, não é? Temos que confiar que a natureza faz as coisas bem. Eventualmente pode haver necessidade de suplementação, mas isso é sempre tratado caso a caso. Eu diria que na maior parte dos casos a suplementação que é preconizada à mãe grávida é suficiente para assegurar uma dentição saudável. O cuidado com os dentes começa após o nascimento. Exato. Portanto, esta questão dos bebés está a suscitar aqui algumas questões neste live chat. A Susana pergunta, em relação aos bebés, quando se deve iniciar a escovagem? Já estava, de certa forma, a responder, não é? Sim, mas de qualquer das formas podemos sempre sublinhar esta questão que comportamento gera comportamento. E, portanto, quanto mais cedo e numa atmosfera tão tranquila quanto possível nós possamos ensinar as crianças da importância da escovagem e de uma escovagem correta, melhor para que no futuro elas possam ser donas da sua própria saúde oral. E mais tarde, quando eles forem crianças, nos seus 5, 6 anos, eles começam a lavar também nos infantários. Quando é que elas podem começar a lavar sozinhas para que nós tenhamos confiança de que a higiene é bem feita? A partir dos 5, 6 anos, idealmente a autonomia completa deve ser atingida entre os 6 a 8 anos. Ou seja, até lá nós podemos e devemos assegurar-nos de que eles estão a fazer as coisas bem e precaver qualquer tipo de acidente, mas idealmente devem estar autónomos antes de iniciar a escola primária. Exato. Temos agora aqui uma questão do Paulo que pergunta o que fazer quando o mau hálito permanece. O mau hálito pode ter várias origens e é preciso desmistificar a questão do mau hálito poder estar somente associado a uma deficiente higiene oral. Pode ter causas como os alimentos, não é? Como todos sabemos, a cebola, o alho, pode ter como origem também algumas doenças. Portanto, primeiro que tudo, despistar a origem do mau hálito. Por exemplo, quem tem boca seca, a chamada chemose, pode originar também mau hálito. Portanto, a primeira coisa que eu diria a quem tem esse problema, o problema da halitose, não é preciso esperar, porque na maior parte dos casos o problema tem solução, mas é preciso, primeiro que tudo, perceber a origem. Percebendo a origem, conseguimos tratar e para cada uma das situações há, de facto, tratamentos preconizados e adequados. Portanto, pode ir, se a higiene for bem feita, inclusive com a língua, a lavar a língua, o elixir, temos que ir um pouco mais além do que não será bem a parte da higiene, não é? Exatamente. Se nós tivermos uma higiene oral adequada e o problema persistir, devemos aconselhar-nos com um profissional de saúde. Já agora que a Sónia refere a questão da língua, muitas vezes pergunta-se se a língua deve ou não ser lavada. Efetivamente devemos lavar a língua e muitas escovas de dentes têm na parte traseira uma rugosidade específica para fazer uma adequada limpeza da língua, porque, vamos ver, a língua pode ser um depósito, digamos assim, de micro-organismos. E tão importante como a escovagem dos dentes é a escovagem da língua e a escovagem do próprio céu da boca. Enfim, com uma limpeza mais suave, mas uma higiene oral adequada inclui também a limpeza e a lavagem da língua. Portanto, com a mesma escova, mas tem que ser uma escova própria, ou a normal? A normal pode ter, na parte traseira da escova, algumas delas têm em borracha ou em plástico, uma rugosidade própria, mas também há os chamados raspadores de língua ou lava-línguas, que são específicos para a lavagem da língua, quem preferir ir um pouco mais além. Exatamente. A Mónica está a perguntar, quando se sangra das gengivas, o que se deve fazer? Se for o sangramento pode ser originado apenas por uma pressão excessiva na gengiva. E se for uma coisa ocasional, se for um sangramento ocasional, não há razão para preocupação. Persistindo o sangramento por 1 a 2 semanas, é conveniente aconselhar-se com um profissional de saúde. Também tem origens múltiplas. Pode ser uma infecção, pode ser uma questão de, por exemplo, uma deficiência em vitamina, mas melhor do que avaliar a situação como um todo e atribuir, enfim, a uma pressão exagerada ou uma situação que passa por si só, será sempre aconselhar-se com um profissional de saúde. Exatamente. Temos aqui uma questão interessante do Raul. Pergunta, mascar uma pastilha depois de almoço para quem trabalha faz o mesmo efeito que uma pasta ou não? É porque nem todas as pessoas têm a oportunidade de lavar os dentes, não é? No seu local de trabalho. Claro. Vamos ver, primeiro que tudo, a utilizar pastilha ou a mastigar pastilha é sempre preferível uma pastilha sem açúcar e com adoçantes que não provoquem cárie, como o xilitol, por exemplo. Nunca é a mesma coisa mascar uma pastilha do que lavar os dentes, obviamente pela própria ação mecânica e pela ação da própria pasta de dentes. No entanto, na impossibilidade de nós termos uma escovagem
propriamente dita, a pastilha tem uma vantagem interessante, é que pode ajudar a remover alguns restos de alimentos, mas, sobretudo, ela estimula a produção de saliva, que por si só tem um efeito protetor contra as cáries dentárias. Portanto, eu diria que não substituindo a escovagem, pode ter alguns efeitos benéficos. Portanto, é melhor que nada, não é? É melhor que nada. Exatamente. Portanto, vamos agora aqui à questão da Sónia. Costumo ter muitas aftas. Como evitar e como tratar? As aftas têm muitas origens, podem ter origens muito diferentes, desde origens hormonais, a uma ação mecânica, ou seja, a pessoa magoar-se e dar origem à própria afta, até, por exemplo, uma deficiência em vitamina B12, as próprias flutuações hormonais próprias do ciclo menstrual. Portanto, há uma série de fatores que podem conduzir ao aparecimento de aftas. A prevenção pode ser feita recorrendo, por exemplo, a um polivitamínico contendo vitamina B12, mas, sobretudo, e como sempre, perceber as causas. Nem sempre são de fácil percepção, nem sempre são de fácil identificação, e é uma situação extremamente incomodativa e extremamente dolorosa. Não podendo prevenir, há inúmeras soluções, desde analgésicos locais até anti-inflamatórios locais, que podem ser utilizados, e, mais uma vez, recorrendo ao Conselho do Profissional de Saúde. E há uma questão que também se coloca, é contagioso? Não, normalmente, a não ser que seja, enfim, algumas viroses que provocam aftas, não é uma situação que em, eu diria, 90% dos casos não é contagiosa. Mas também nestes casos em que a origem é viral, ela é perfeitamente identificável porque persiste e é uma aftose muito mais, digamos assim, muito mais visível do que propriamente uma ou duas aftas a surgirem na cavidade oral. Em todo o caso, na grande maioria dos casos, não é uma situação contagiosa. É uma situação semelhante que afeta sobretudo as crianças, que são os chamados sapinhos. Isso também é contagioso ou não? Os sapinhos, não sendo contagiosos, têm origem num micro-organismo, num fungo chamado Candida albicans, e que convive connosco, digamos assim, mas quando existe em número excessivo na boca, provoca o aparecimento dos tais sapinhos. São basicamente caracterizados, a língua pode ter um aspecto leitoso, esbranquiçado, aparecem umas pintinhas vermelhas ao longo da língua, mas normalmente são situações autolimitadas, ou seja, desaparecem no espaço de 1 a 2 semanas com recurso a alguns géis antimicóticos ou algumas soluções que podem também ser gargarejadas e que têm o efeito antimicótico. Okay. Muito bem, temos aqui uma questão da Maria João, esta bem longa. Diz assim: boa tarde, doutor. Inconscientemente, em momentos de stress, faço o chamado bruxismo. Quando me dou conta, parece que os meus dentes dão uns estalinhos. E claro, sei que é uma ação grave manter a conservação dos dentes e quando me dou conta, tento parar o quanto antes. É possível arranjar uma alternativa para combater este meu ato inconsciente? Pode dar-me algumas alternativas? Pergunta. Eu acho que é uma das situações em que se impõe o recurso a um profissional de saúde. Existem algumas situações em que se pode tentar prevenir, e é uma situação que pode aparecer e desaparecer ao longo da vida, mas implica o recurso a um profissional de saúde. Exatamente. Agora temos aqui a pergunta do Gonçalo: que alimentos e bebidas devemos evitar para prevenir problemas? Sabemos do açúcar, isso todos sabemos, sim, não é? Sim, o açúcar. Mas vai mais além disso. Sim, as bebidas mais ácidas, o próprio álcool, os refrigerantes, enfim, são tudo bebidas a evitar. Curiosamente, os produtos lácteos sem açúcar têm algum efeito protetor anticárie, nomeadamente pela presença de caseína e de algumas substâncias como o cálcio. Como regrador, eu diria evitar bebidas com açúcar, moderar o consumo de bebidas alcoólicas, sempre que possível optar por chás, por exemplo, ou produtos lácteos sem açúcar. Exatamente. Portanto, agora passamos para a questão da Isabel. Que cuidados se deve ter quando se usa aparelho? Portanto, a higiene aqui deve ser um bocadinho mais complicada, digo eu. Mecanicamente é mais complicado fazer a limpeza, por isso utilizar escovas mais macias até do que o normal. A vulgarmente designada escova macia pode não ser macia o suficiente para a limpeza ortodôntica. Existem também pastas de dentes apropriadas, mas essencialmente é fazer uma higiene oral, uma limpeza oral mais regular, após cada refeição, mesmo até um lanche simples, nessas situações, e ter um especial cuidado para a limpeza dos sulcos entre os dentes e as gengivas, como em qualquer situação, mas também no espaço entre o dente e a própria ortótese. Exatamente. Agora, temos aqui o Joaquim a perguntar: é verdade que os problemas com os dentes podem afetar a saúde em geral?
por exemplo, problemas dentários podem estar relacionados com problemas de coração? Já aflorou um pouco isso, não é? Sim, em situações limite, efetivamente pode acontecer isso. Felizmente são situações bastante raras, mas no limite são situações que podem... Porquê? Porque as gengivas e a boca são extremamente irrigadas. Ora, é fácil entender, se nós temos bactérias, se temos micro-organismos a proliferarem em excesso na boca e a provocarem situações como infecções, aparecimento de pus, etc., é muito fácil, porque há muitos vasos sanguíneos nas gengivas, que esses micro-organismos se introduzam na corrente sanguínea e possam chegar ao coração, provocando situações mais graves. Mas vamos ver, são situações extremamente raras. Exatamente. A Maria Pinto está a colocar a seguinte questão: coloquei recentemente uma coroa de cerâmica no molar e sinto que há uma folga entre a coroa e a gengiva. É normal? Será que me pode vir a trazer problemas de infecção ou mau hálito? Normalmente um dos cuidados que a medicina dentária tem quando faz esse tipo de intervenção é o ajuste perfeito. Portanto, provavelmente é uma situação simples e que requer apenas um pequeno ajuste, recorrendo novamente ao profissional de saúde que lhe fez, que lhe colocou a coroa. Mas eu diria que não é normal sentir esse espaço, portanto requer talvez um ajuste. Exatamente. Falamos então agora de próteses dentárias, que é diferente, não é, do aparelho nos dentes. Como é que é a higienização? Tem que se tirar, lavar? Sim, idealmente procede-se à higienização fora da boca, portanto retira-se a prótese, faz-se a higiene e inclusivamente durante a noite é aconselhável que não se use a prótese, ela pode ficar numa solução aquosa contendo um tipo de desinfetante adequado. Pode ser utilizada uma escova dura ou então uma escova específica para prótese dentária, mas teremos, digamos, os mesmos cuidados ou com a mesma frequência que teríamos na dentição natural, na dentição normal. Com a diferença de facto de utilizarmos escovas mais duras, soluções adequadas se as próteses permanecerem nelas durante a noite e a partir daí é o cuidado normal. Exatamente. A Daniela está a colocar a questão: tenho manchas brancas nos dentes, qual é a explicação e o que devo fazer? É relativamente frequente haver diferenças de coloração nos dentes. Hoje em dia existem soluções para homogeneizar, digamos assim, a cor dos dentes, nem sempre sendo possível, mas o mais fácil é recorrer a um profissional de saúde que vai avaliar a situação em questão e tenho a certeza que haverá uma solução. Exatamente. A questão agora tem a ver também com a percentagem de flúor. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade, sobretudo para as crianças, de escolher a pasta de dentes por causa dos ppm. Qual é o mais indicado? Nas crianças, 500 ppm. Nos adultos, as pastas de dentes contêm normalmente entre 1000 a 1500 ppm de flúor. Tudo o que vai para além dos 1500, ou seja, que está acima, já não é considerado um produto normal de limpeza, um produto cosmético, é considerado normalmente medicamento e é utilizado em situações muito específicas e depois da avaliação, normalmente a avaliação pelo profissional de medicina dentária. Mas o normal, olhando para o rótulo, uma pasta de dentes que contém entre 1000 e 1500 partes por milhão de flúor está perfeitamente adequada a uma higiene oral para uma pessoa normal. E no caso das crianças, como sabemos que elas por vezes podem engolir a pasta, existe algum perigo? A formulação da própria pasta de dentes, que é específica para crianças, tem alguma atenção a esse assunto. No entanto, é sempre bom precaver essas situações. Normalmente, a ingestão de pequenas quantidades não trará problema, mas é sempre importante prevenir, porque estamos a falar de substâncias que são detergentes, enfim, substâncias de limpeza e que especificamente não devem ser engolidas. Exatamente. Agora temos o José Jerónimo a dizer: tenho 40 anos e ainda não retirei os dentes do siso. É normal? Vou ter problemas no futuro? Pode não ter que os retirar nunca. Vamos ver, eu não percebi se os dentes, os sisos estão à mostra, digamos assim, se estão fora da gengiva ou se estão dentro. Se estão dentro, causando dor e desconforto, é de todo conveniente que recorra ao profissional de saúde. Estando já à mostra, não há problema nenhum e fazem parte da dentição normal. Exatamente. Uma questão agora aqui da Simone é: o que é que pode provocar a língua gretada? São inúmeras situações também. Por exemplo, mais uma vez, a deficiência em vitamina pode provocar e é uma situação extremamente dolorosa. Como cuidado geral, eu aplicaria o mesmo princípio que aplicaria nas aftoses, ou seja, recorrer a anti-inflamatórios locais, anestésicos locais, porque é uma situação que normalmente é autolimitada. Há pessoas que têm essa situação de forma muito recorrente e eu aí aconselharia de facto uma visita ao médico, porque normalmente pode ter a ver até com problemas intestinais, enfim, inúmeras situações, mas normalmente é uma situação autolimitada e no espaço de 1 a 2 semanas desaparece. E no campo da língua ainda, o que é realmente uma língua geográfica?
Enfim, tem um bocadinho mais de rugosidades do que o normal, mas não está, digamos, dentro de uma situação em que temos de ter uma atenção específica. Não traz qualquer problema a quem a tenha? Não. Ok. Vamos então ver aqui a questão da Carla. O meu filho tem 18 meses, deverei lavar os dentes dele ao final de cada refeição ou não é necessário? Pode começar depende de como a criança reagir. Se for uma ocasião, enfim, de tranquila e calma, se a criança reagir bem e gostar de lavar os dentes, poderá fazê-lo após cada refeição. Sendo uma situação que a criança não gosta muito, até para evitar algum desconforto e alguma animosidade contra a lavagem dos dentes, enfim, o mínimo indispensável será de manhã, após o pequeno almoço, e à noite, antes de deitar. Ok, muito bem. E perguntava-lhe agora em relação ao fio dentário. É ainda muito pouco usado por vezes, não é? Qual é a forma correta de o usar? Infelizmente é pouco usado. Nós, quando usamos o fio dental, devemos ter especial atenção ao espaço junto à gengiva, portanto o espaço interdental mais junto à gengiva, mas devemos fazer a limpeza do total do espaço interdentário, tendo sempre a atenção que temos que fazer alguma pressão sobre o dente, ou seja, o fio dental tem que estar contra o dente e fazer essa limpeza de baixo para cima. Temos aqui mais uma questão sobre o sangramento de gengivas, pelos vistos as pessoas ficam preocupadas com isso. Podemos então rever essa questão? Claro, mais uma vez repito, um sangramento ocasional pode ser provocado por um excesso de pressão na lavagem dos dentes e pode ser considerado, enfim, perfeitamente normal. Quando esse sangramento ou é abundante ou é recorrente, aí temos que identificar a causa. E identificada a causa, enfim, pode-se recorrer a uma pasta de dentes específica para o cuidado das gengivas, a uma escova de dentes mais macia, ou macia ou ultra macia, e em casos onde haja, por exemplo, infecções, terá que ser visto por um profissional de saúde, eventualmente com recurso a antibióticos, numa fase mais aguda, digamos assim, dessa infecção. Exatamente. Temos aqui a questão novamente de qual é a diferença entre as escovas, porque as pessoas têm que trocá-las com frequência e não sabem muito bem qual é adequada a si. Como é que a pessoa pode escolher a escova? Tem a ver com a sua sensibilidade ou não? Sim. É relativamente fácil adequar a escova. Uma escova adequada à pessoa em causa não provoca dor quando está encostada levemente à gengiva, portanto a cerda não é tão dura que provoque dor. Eventualmente há pessoas que gostam de uma escovagem um bocadinho mais vigorosa, digamos assim, e podem utilizar a escova média. A escova dura para uma escovagem cotidiana pode ser demasiado agressiva para a gengiva e para o esmalte do dente. Em qualquer dos casos, falando sempre com o profissional de saúde, pode aconselhar-se e ele saberá, em função daquilo que é dito e das especificidades da forma como lava os dentes e das especificidades dos sintomas que tem durante a lavagem, por exemplo, pode adequar a escova à pessoa em causa. E depois os movimentos que nós devemos ter, fala-se num minuto, 2 minutos, mas duvido que alguém, provavelmente, não é? Qual é o mais correto? Isso é o correto? O correto serão 2 minutos. Serão 2 minutos. Existem inúmeros recursos, desde ampulhetas de areia para as crianças, até à própria temporização das escovas elétricas, mas o correto será à volta de 2 minutos. Os movimentos devem ser circulares na parte lateral do dente e devem ser em zigue-zague na parte do dente que faz pressão sobre a comida, e devemos ter em atenção que, idealmente, devemos ter um ângulo de cerca de 45 graus. Ou seja, se nós encostarmos a escova à gengiva, é preciso sentirmos a escova na totalidade da gengiva antes dela chegar ao dente. E aí estamos a ter a certeza que temos uma escovagem eficaz, porque a parte principal, digamos assim, onde repousam os alimentos após as refeições é nos espaços interdentários, e daí a importância do fio e da fita dentária e dos próprios escovilhões, mas também no chamado sulco entre a gengiva e o dente. Portanto, são essas as partes que requerem mais atenção. A Ana está a perguntar como se pode remover o tártaro de forma natural. O tártaro, sobretudo, previne-se, porque é a placa bacteriana que depois acaba por dar origem ao tártaro. Fazendo a remoção mecânica, enfim, junto ao profissional de saúde, retardar o aparecimento do tártaro é possível. E retardar o aparecimento do tártaro implica apenas a tal escovagem eficaz, como mencionei, mas também o recurso ao fio e à fita dentária e os escovilhões são absolutamente essenciais para que esse aparecimento seja tão retardado quanto possível. Exatamente. E lavar a língua, de facto, é uma coisa essencial, e o céu da boca, não é verdade? É um gesto absolutamente essencial. Faz parte da higiene oral comum, digamos assim. Ok. O Francisco está a perguntar que tem uma prótese dentária, como a deve, de facto, limpar?
Portanto, retirar, enfim, se a prótese sendo amovível, como é na maior parte das vezes, excepto os implantes, não é? Retirar a prótese dentária, escová-la muito bem, tendo em atenção também os espaços interdentários, ou em especial atenção aos espaços interdentários, até porque a lavagem incorreta da prótese também implica o amarelecimento da própria prótese. E eu diria que o ideal seria mesmo colocar a prótese numa solução aquosa desinfetante adequada durante a noite, até porque isso implica que a boca também descanse da adaptação que é necessária à utilização da prótese. Temos aqui mais uma pergunta a chegar de Raquel e ela pergunta: os dentes molares e pré-molares têm o mesmo risco de contrair cáries? Os dentes molares e pré-molares, o risco é sempre proporcional. Normalmente a cárie aparece na parte de cima do dente e o risco é sempre proporcional à superfície do dente. Sendo os dentes molares, ou tendo os dentes molares maior superfície de mastigação, digamos assim, têm à partida, ou teoricamente, maior propensão para adquirir cáries. Mas essa propensão é contrariada pela tal higiene eficaz, com os tais movimentos em zigue-zague, sobretudo na parte do dente que entra em contacto direto com o alimento. Exatamente. Temos aqui a Carlota a perguntar: é mesmo verdade que comer uma maçã pode ser um substituto de lavagem ou não? Não sendo um substituto de lavagem, e se eu tivesse que classificar, eu diria que em primeiro lugar a lavagem, em segundo lugar comer uma maçã e em terceiro lugar mastigar uma pastilha sem açúcar. Enfim, a maçã tem diversas propriedades e é verdade que uma maçã por dia mantém o médico longe, não é? Como se diz no inglês. Mas efetivamente tem a propriedade, digamos assim, de remover algumas partículas do dente. Não substituindo a higienização, é um hábito saudável. Muito bem. O Rui está a perguntar: há evolução nos cuidados a ter com os dentes ao longo da vida adulta? Provavelmente, enquanto temos a nossa dentição? Não sei. É basicamente o mesmo ao longo da vida toda. Não diria, varia muito mais em função da alteração da própria saúde oral do que propriamente em função da idade. É óbvio que a capacidade de regeneração do próprio organismo diminui à medida que a idade aumenta e fenómenos como a retração gengival vão se acentuando ao longo do tempo e esse é difícil de contrariar, ou é mais difícil de contrariar, mas os cuidados de higiene propriamente ditos, eu diria que poderão ter tanto mais pormenor quanto mais a capacidade de regeneração diminui, portanto, uma escovagem mais cuidada à medida que a idade aumenta, parece-me de todo aconselhável. Agora, não há uma diferença fundamental. Os cuidados de higiene oral no início da vida são os mesmos do final da vida. Exatamente. Temos a Paula a perguntar: deve usar-se fio ou fita dental? Sinto que o fio é mais agressivo para as gengivas. Há alguma diferença entre os dois? É uma questão de conforto individual. Em termos de higiene propriamente dita, eu diria que são equivalentes. Mas é a tal questão de bom senso, de ajustarmos aquilo que fazemos ao nosso próprio conforto e aos sintomas que temos. Agora, nunca é demais salientar a importância que tem a lavagem dos espaços interdentais. Portanto, fio, fita, escovilhão, o importante é usar. Exatamente. Portanto, o sorriso, de facto, é o nosso cartão de visita, não é? Tudo é essencial para termos uma boa saúde dentária. O que é que devemos fazer genericamente para termos sempre um bom sorriso? A questão do bom senso alimentar é essencial. Os doces isolados das refeições são particularmente nefastos e contribuem grandemente para o aparecimento de cáries. Portanto, uma alimentação equilibrada, um cuidado ou uma higiene oral equilibrados, com as escovagens pelo menos 2 vezes por dia, o recurso ao fio e à fita dental e complementar então com o Elixir, até porque convém não esquecer que se nós tivermos um sorriso que nos agrada, até do ponto de vista psicológico e do nosso bem-estar enquanto indivíduos, é muitíssimo importante que nos sintamos bem com o nosso corpo e com a nossa aparência. E se tiverem dúvidas, onde é que se devem dirigir? Devem falar com o farmacêutico, enfim, que é o cuidado de saúde mais próximo de si, eventualmente um recurso a outro profissional de saúde, como o higienista oral ou o médico de medicina dentária. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada também a todos os que participaram. Recordo que se não viram a vossa questão respondida aqui neste live chat, ela será respondida por e-mail ainda no decorrer desta semana. Poderão também voltar a ver este live chat nesta página, onde brevemente ficará disponível para consulta. Por hoje é tudo, obrigada e até à próxima.